can... Ah, hello, madam. Fala galera, a gente acabou de ver as cenas de um filme que se chama Elysium, que ele fala, na verdade, de um ano que é 2154, mas na verdade ele está falando muito de agora mesmo, de 2020. Ele mostra pra gente duas realidades completamente diferentes, né? Um mundo que está fora do planeta Terra, esse mundo com pessoas extremamente privilegiadas e que têm acesso à saúde perfeita, a máquinas que conseguem curar qualquer tipo de doença, e outras pessoas que estão no planeta Terra vivenciando a pobreza, a miséria e está trabalhando, na verdade, para sustentar essas pessoas privilegiadas que vivem em Elysium. Isso remete vocês a alguma coisa do que a gente está vivendo agora? É muito interessante a gente ver como que a gente tem essa desigualdade muito presente, né? De um lado Elysium e de outro lado a classe trabalhadora. E aí essa aula de hoje é para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Quem que são as pessoas, quem que é o ser humano para o governo e quem que são as não pessoas, ou quem o governo não entende enquanto ser humano, né? Não entende enquanto uma pessoa, mas sim como um objeto que está ali apenas para poder gerar renda para esse governo, gerar renda para essas pessoas privilegiadas que estão ali no espaço da Elysium. Eu queria começar, então, a gente ficou sabendo do coronavírus, e aí é muito interessante a gente pensar que a primeira morte que se deu no Rio de Janeiro foi de uma mulher, empregada doméstica, na casa de uma senhora que acabou de chegar da Itália. E aí a gente começa a entender, até pelas posturas da OMS, né? A OMS é quem no mundo inteiro está coordenando o combate ao coronavírus, né? A gente vai entender que a posição dela é essa. Primeiro é o quê? A gente lavar as mãos e a gente se isolar dentro de casa, né? Sendo que a gente tem uma realidade no Brasil que menos da metade da população brasileira tem acesso a saneamento básico, água limpa e o seu esgoto sendo coletado pelo cano. Condições mínimas para que a pessoa possa ter qualidade de vida. Quando a gente fala que a gente precisa lavar as mãos para que a gente não consiga ingerir o vírus, para a gente não levar o vírus até a boca, às vezes a casa até tem água encanada, mas a gente não tem a água constante, não é em todo momento. Então, essa pergunta é, a OMS está conversando com quem? Para quem que é esse recado, inicialmente, né? Para quem que ela estava falando, para quem que o governo está falando quando ele manda lavar as mãos, quando ele manda comprar álcool em gel e quando ele manda, então, se isolar dentro de casa, né? Essa mensagem é levada para algumas pessoas, para aquelas pessoas que o governo entende como pessoas. E todas aquelas outras pessoas que não têm acesso a esses serviços. Elas fazem como? Mas tá, você então tá querendo dizer que sim, a gente tem que sair pra trabalhar, a gente tem que sair da rua, a gente não pode ficar em casa? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que, na verdade, é muito importante que todas as pessoas fiquem em casa. Só que a gente sabe que algumas pessoas não podem ficar. Então, o governo, ele tem que oferecer uma ajuda, ele tem que pensar numa estratégia em que vão deixar essas pessoas em casa. Ah, mas aí o Bolsonaro sim, ele criou uma política agora de que vai dar R$ 600 para as pessoas ficarem em casa. Até agora, a gente está esperando esse dinheiro e não chegou. E aí, com uma medida que já está explícita na mídia há muito tempo, foi primeiro que o governo ele autorizou as empresas a demitir os seus funcionários durante 4 meses. Oi? Sim, antes mesmo de garantir qualquer benefício para que esse trabalhador possa ficar em casa, o governo autoriza as empresas a demitir seus trabalhadores. Mais uma vez, quem são as pessoas e quem são as não pessoas? É claro que isso foi revogado logo depois. Mas aí teve outras medidas que já foram aprovadas, que a empresa ela pode diminuir o horário de trabalho desse trabalhador e, consequentemente, ela vai diminuir o salário desse trabalhador. Mas, mais uma vez, até agora nós não temos trabalhadores recebendo dinheiro para poder ficar em casa. Tem muita gente que depende do trabalho na rua para poder sobreviver, né? Isso é muito interessante e vai moldando para a gente, vai construindo para a gente um discurso do coronavírus. A população trabalhadora é quem tem que ir para a rua e sustentar toda essa elite que pode ficar de quarentena em casa. O Brasil não tem como testar todo mundo, o Brasil não tem como saber quem são as pessoas que estão com coronavírus, né? E é importante saber quem são as pessoas com coronavírus para que elas fiquem em casa, se cuidando. Como a gente não tem teste para todo mundo, onde é que esses testes vão chegar primeiro? Será que vai ser no sistema público de saúde? Caso você
querendo me dizer que a minha quebrada não tem acesso ao hospital particular, a minha quebrada não tem acesso a saneamento básico, ou seja, água encanada, esgoto recolhido e o lixo sendo recolhido todos os dias. A minha casa, aqui na nossa quebrada, a gente não tem acesso a recursos que as pessoas podem ficar isoladas. A gente tá fudido? Não, a gente tem que pensar que uma das coisas, um dos movimentos muito importantes que já estão surgindo em várias quebradas, em várias favelas de todo o Brasil, é a mobilização das pessoas. As pessoas se auto-organizando, se organizando em grupos para poder levar informação para todos os moradores e moradoras, conseguir garantir que tenha água para essas pessoas que não têm acesso à água. Então, as pessoas estão se organizando de tal forma que a gente vai chamar isso de mobilização, quando as pessoas se movimentam para se ajudar, né? Essa mobilização dessas pessoas tem ajudado as quebradas a superar o problema do coronavírus. Isso tudo, galera, para a gente poder pensar como que a nossa quebrada ela está sendo afetada em todos os aspectos e como que a gente precisa se organizar para que ela não leve a pior nessa situação toda. E aí tem um filósofo que se chama Achille Mbembe, que ele vai falar de uma coisa muito importante. Ele vai falar que para o capitalismo, para esse sistema em que a gente precisa do dinheiro para ter acesso a alguns serviços, antigamente ele tinha uma forma das pessoas ficarem tranquilas e não se revoltarem. Por que até hoje a galera mais pobre, que é a maioria absoluta da população, por que ela não se revoltou e não foi contra essa elite, né? Essas poucas pessoas que dominam o acesso aos serviços na nossa cidade? Ele vai falar pra gente o seguinte: o governo sabe como fazer isso, essa elite sabe como deixar o povo quieto. Essa elite vai manipular a maioria da população por meio de algumas coisas, como, por exemplo, dar alguns benefícios, né? Dar alguns presentes para essas pessoas, para que elas não fiquem tão revoltadas assim. Então, ela vai e oferece, por exemplo, um hospital de graça. Então, fala, olha, vocês vão ter que trabalhar muito, mas calma, não sofre tanto não, porque vocês não vão precisar pagar por escola, vocês não vão precisar pagar por saúde, vocês não vão precisar pagar por uma renda mínima que a gente consegue dar para vocês, né? E a gente vai, inclusive, falar que isso é direito de vocês, né? Isso é um direito conquistado por vocês. Olha que legal, né? Olha como é que vocês são legais. Vocês conquistaram esse direito a ter saúde e educação gratuita, né? E aí, as pessoas vão aceitar um pouco isso, inclusive vão aceitar essa exploração, né, de toda essa elite. Né? Essa galera vai trabalhar para sustentar um pouco essa elite, e que é o que a gente consegue enxergar na nossa sociedade. Só que o Baby vai falar que agora a gente está numa situação tão cruel, em que o capitalismo está tão cruel, que ele está explorando tanto das pessoas, e que ele não vai querer nem dar esses serviços gratuitos mais. Ele vai conseguir que as pessoas não fiquem revoltadas, vai conseguir que as pessoas fiquem em casas trancadas por meio de uma necropolítica, por meio de ações que vão mostrar para a sociedade que alguns merecem viver e outros não, outros vão morrer. E como é que faz isso, professor? Simplesmente quando, por exemplo, a polícia ela tem um comportamento extremamente racista. A gente tem no Brasil a polícia que mais mata em todo o mundo. Ela não mata qualquer pessoa. Não é à toa que no Brasil a gente tem, a cada 23 minutos, um jovem morto sendo assassinado. Isso não é porque a nossa população é uma população violenta, isso não é porque a nossa população tem uma cultura violenta. Isso tem a ver com estratégias do governo que nos levam a isso. Por exemplo, uma pandemia como essa, e que infelizmente está mostrando pra gente quem são as pessoas sujeitas a viver e quem são as pessoas sujeitas a morrer. A gente vai entender um pouco como que esse governo está colocando pra gente quem que é ser humano e quem que não é ser humano. E eu sei que isso pode ser um pouco assustador pra gente agora, mas isso, na verdade, é uma informação que a gente está discutindo aqui para a gente se mobilizar, para a gente entender o tanto que é importante a gente se organizar e combater a essa necropolítica e combater a essa estratégia do governo que quer colocar que alguns morram e que outros não. E essa economia funcionando significa o quê? Significa que as pessoas trabalhadoras vão estar mais ricas? Não, a gente sabe que não. Que essas pessoas que estão falando que o povo tinha que estar trabalhando, essas pessoas sim vão ficar mais ricas. É isso. O nosso exercício eu quero que vocês procurem na sua quebrada que tipo de ação vocês estão se mobilizando, as pessoas estão se organizando para poder combater o coronavírus.